Pai, Senhor, meus irmãos, louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos compartilhando junto com os irmãos, a respeito desse estudo na nossa escola bíblica dominical. Aleluia. Somos gratos a Deus também por já podermos ter a nossa escola dominical presencial, Então, domingo estaremos lá na congregação, na Coab, aleluia, estudando lá juntamente com os irmãos. O propósito, então, da gravação dessa pré-aula, para aqueles irmãos ainda que estão em grupo de risco, que não podem comparecer à igreja, por algum motivo, da pandemia ou por algum outro motivo justo. Então, gravamos uma pré-aula para que os irmãos também possam, de forma online, participar conosco. Pela misericórdia do Senhor, domingo estaremos lá, a partir de 9 horas, ali na congregação da Coab. Vamos começar um novo trimestre, um novo trimestre que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, Sofrimento e Restauração de Jó. Glórias a Deus. Vamos orar, pedindo a Deus a direção, que Ele possa continuar abençoando cada um que está assistindo esse vídeo em qualquer momento do seu dia, de manhã, de tarde ou de noite, que o Senhor possa estender sua mão, aleluia, e abençoar a sua vida nesta hora. Maravilhoso Deus, na Tua presença nos apresentamos nesta hora, Pai, querendo, Senhor Jesus, ouvir a Tua voz, meditar na Sua santa palavra, Pai, que é viva, que ela é eficaz, que ela possa produzir frutos nas nossas vidas. Senhor, abençoa cada aluno, Senhor Jesus, desperta aqueles que, Pai, aleluia, não têm frequentado uma escola dominical, não têm, Pai, reservado esse tempo. Vai despertando, Senhor Jesus. E aqueles que estão, Pai, imbuídos, Pai, nesse santo ministério, Pai, aleluia, te servindo como professor, como superintendente, como secretário, só possa continuar, Pai, derramando suas bênçãos sobre cada um. Sabemos que todo serviço, todo trabalho não é em vão, pois o Senhor tem uma recompensa para cada um. Deus Santo abençoe os seus filhos, Pai, os alunos da escola dominical, que amam, Pai, aleluia, Senhor Jesus, estudar a Tua palavra. Continua, Pai, renovando suas forças, enchendo do Teu Santo Espírito, para a glória do Teu nome. Amém. Glórias a Deus. A lição 1 é o livro de Jó, Então, o tema desse trimestre, nós vamos aprender bastante a respeito do livro de Jó. Então, essa primeira lição é um panorama, a respeito do livro, algo, as características desse livro, e estaremos nas próximas lições estudando, então, toda a revelação de Deus, toda a forma de pensar daqueles homens, do próprio Jó, as suas teologias, ou seja, aquilo que eles acreditavam que, como Deus, se relacionava com a humanidade. E vemos então que tudo isso foi registrado para quê? Para corrigir, para poder Deus, então, a partir do momento que Ele se revela, Ele dizer realmente como Ele é, como Ele se relaciona conosco. Também o livro de Jó vai mostrar algumas doutrinas, algumas verdades bíblicas, concernente até ao próprio adversário, a existência de um adversário, de um opositor que é Satanás. E vai mostrar também porque o justo sofre. Então a gente vai estudar, vai ser muito rico esse trimestre. Um livro que muitas pessoas já leram algumas vezes, mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para extrair desse estudo que teremos agora nesse trimestre. Então a lição de hoje vai falar mais de forma panorâmica a respeito das características do livro de Jó, para nós introduzirmos então esse tema. Glórias a Deus. O textual da nossa lição diz: eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, voltando à temática, o tema da nossa lição do trimestre, então vai falar exatamente sobre isso, a soberania de Deus. Deus no controle de todas as coisas, Ele é misericordioso, Ele é piedoso, e da nossa fragilidade. Glórias a Deus. Verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, a beleza do livro de Jó em relação ao seu estilo, aos seus poemas, ele não se prende somente nisso, ele realmente é uma resposta de Deus, Deus se revelando de forma maravilhosa, E a gente percebe ali, quando a gente for estudar aqui
né, o período, o tempo que esse livro deve ter sido escrito, né, quando Jó viveu, essas coisas, a gente percebe que Deus sempre, aleluia, em toda a história da humanidade, Deus estava, né, tomando conta de nós. Deus estava verdadeiramente, né, nos socorrendo, nos amparando, aleluias, e querendo ter, né, uma comunhão com o homem. Glórias a Deus. A gente percebe aqui, né, alguns detalhes aqui da vida de Jó, né, que a gente vai estudar em outras lições, mas percebemos que Jó, né, mesmo sem lei, sem a lei ainda, né, mesmo sem, ou conforme nessa própria lição vai tratar, né, mesmo alguém achando que Jó, como Satanás achou, né, que Jó só era fiel, só adorava a Deus porque tinha as coisas, né, porque tinha tudo, né, a gente percebe que Jó não, ele tinha realmente o desejo de adorar o Senhor, né, e como ele mesmo diz, né, Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Então é tremendo, irmão. Esse trimestre nós teremos, né, e enriqueceremos muito a nossa fé, né, com esses conhecimentos a respeito do livro de Jó. Glórias a Deus. Leitura diária na segunda Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada para a instrução. Terça, Tiago 5,11, quem persevera na fé é bem-aventurado em Deus. Na quarta, Ezequiel 14, de 14 a 20, Deus tem compromisso com o justo. Na quinta, Jeremias 20, de 14 a 18, Deus não tem compromisso com os injustos. Sexta, Salmo 8,4, Deus contempla o ser humano, embora este seja finito e frágil, né? E no sábado, Isaías 59,4, a realidade da injustiça e da iniquidade da terra. Glórias a Deus. A leitura em classe, estaremos lendo 3 livros, né? 2 Timóteo, versículo 3,16, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, os versos 14, versos 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. Então, vamos fazer a leitura em classe. 2 Timóteo 3, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19. Ou o Senhor enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5,11, eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glórias a Deus. Aqui eu interagindo com o professor, né, destacamos esse ponto. Há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente levam a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Perguntas como esta podem ser consideradas o pano de fundo do livro que estudaremos nesse trimestre, né? Então a gente vai perceber, né, essas respostas dentro da revelação de Deus no livro de Jó, né? Então a gente vê essa teologia, né, contrariando a modernidade, que as pessoas acham que, né, a partir do momento que aceitam Jesus, vive um mar de rosa, ou começam a prosperar, ricar, ou nunca adoecer, né, situações que são contrárias, né, então aquilo que realmente vivemos, como o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflição. Aleluia. Então percebemos que, né, as pessoas elas ficam decepcionadas, elas ficam, né, muitas das vezes sem entender, por motivo, né, que em algumas vezes é exatamente uma teologia que eles entendem de forma errada, né? Eles conhecem a Deus de forma diferente, porque é o que se ensina, né, nesses púlpitos da modernidade, na mídia, né, que a pessoa só é para ganhar, 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 e se perder, desaba, né? Então essas muitas agulhas, né, muitos problemas que enfrentamos na vida, né, quando a gente conhece o Deus que se revelou ali a Jó, a gente consegue, né, passar por essas situações sem
né, desanimar, sem ficar, né, prostrado, sem achar que Deus não nos ama mais. Pelo contrário, né, a gente vai ver que Ele continua sendo piedoso e misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. E todo sofrimento que possa vir sobre nossas vidas, né, a Bíblia diz que todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Então, enquanto Satanás achava que a fé de Jó seria, né, destruída, Deus estava, né, provando e aprovando Jó. Glórias a Deus, né? Então, Deus trabalha nas nossas vidas, né, nos desertos, nos sofrimentos, nas aflições, tudo isso vai contribuir para o nosso bem. Então, vamos responder muitas perguntas, né? É o tema chamado Teodiceia, né? Que um Deus tão justo permite a existência do mal, né? Então, isso a gente vai, né, aprender nas próximas lições, né? Cenas para os próximos capítulos. Então, introdução. Hoje, né, a gente vai estudar aqui a respeito das características do livro de Jó, né? Só uma introdução da temática do trimestre. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Já demonstra a grandeza de Deus diante da... Ou melhor, Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana, né? Que é um homem, para que o Senhor se lembre dele, né? Que é o filho do homem para que ele o visite. E Jó, né, ele, naquela situação toda, Deus, né, teve ali, né, o amor, né, a consideração de falar com Jó, né, de aleluia, glória a Deus, se revelar, é maravilhoso. Então, aleluia, a gente vai ver essa fascinante obra, né, e vai perceber, né, a grandeza desse Deus, mesmo diante da nossa fragilidade. Primeiro ponto, autoria, local e data do livro de Jó. Né? Então, o livro de Jó, alguns pensam que o livro de Jó é algo, né, alegórico, algo, né, fictício. Mas a própria Bíblia, que explica a Bíblia, né, vai provar que Jó foi um personagem real. Né? Ele existiu e também a Bíblia vai ratificar, né, o texto, né, o que aconteceu ali, né, no livro de Jó. Né? Então, não só vai, né, confirmar a existência do homem Jó, como também da situação que é relatada na Bíblia, da vida de Jó. Então, o autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó? É motivo de longos debates. Então, tem muitas, né, correntes teológicas, que alguns acreditam que foi Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías, Esdras, né, e até Jó. Né? Então, muitos creem que o próprio Jó escreveu o livro. Então, é assunto de debates. A Bíblia ela não vai dizer quem é o autor, né? Mas aqueles que acreditam que foi o próprio Jó, né, acredita porque só quem viveu aquela situação, né, tinha tanta, né, conseguia expressar de tal forma aquilo que ele estava passando, suas angústias. Né? É claro que se foi um outro autor, né, chegou até ele, né, pela tradição oral, né, então, e ele escreve o livro de Jó, né? Mas, segundo aqueles que acreditam que foi o próprio Jó que escreveu, levam em consideração esse argumento, que só quem realmente passou por aquele vale tinha essa capacidade de se expressar da forma poética, né, que foi escrito o livro de Jó. Então, os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, são os autores bíblicos, fazem do livro uma coxa de retalho. Afirmam que ele é a produção de vários autores em diferentes épocas. Né? Então, alguns críticos que não acreditam que Deus levantou os homens, inspirou aqueles homens para escreverem, né, os livros da Bíblia, vão trazer essa interpretação, achando que o livro de Jó são vários pedaços escritos por diversas pessoas em diversas épocas. Né? Mas, né, entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Né? Então, os críticos acreditam que ali foi pedaços, né, uma coxa de retalho. Mas a igreja, né, aqueles que os conservadores, aqueles que o cristianismo histórico acredita que essa narrativa poética foi inspirada por Deus e foi escrita por um só autor. Né?
muito provavelmente o próprio Jó. Mas não tem consenso, né, como a gente já falou. O segundo item diz a pessoa histórica de Jó. Né? Então vamos ver aí que Jó realmente existe pela própria, né, confirmação da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia confirma a Bíblia. Ou seja, quando a gente vê um autor citando outro, ou citando um determinado fato, aquilo corrobora, né, que foi real, né, que realmente aquele primeiro autor ou o primeiro fato, né, realmente aconteceu. Então a gente vê Jesus, né, confirmando Noé, confirmando Sodoma e Gomorra, né, Jonas, né, então o próprio Jesus está ratificando o Antigo Testamento, ratificando esses homens, né, e esses fatos. Então a Bíblia ela também faz isso com Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica, né? Então no livro de Ezequiel, né, Ezequiel é um profeta do momento do cativeiro, né? Então, o profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Né? Então, o texto que nós já lemos, né? Deus dizendo ali para Daniel, ainda que estivesse no meio daquela cidade, né? 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, quando Deus está dizendo isso para Ezequiel, está citando esses 3 homens. E está equiparando esses 3 homens, né, no ponto de vista de sua justiça. Então, eram homens, né, reais, e eram homens justos, né, eram homens que se destacaram, louvado seja o nome do Senhor, e que está sendo ratificado ali, então, em Ezequiel, lá na época do cativeiro, que Jó já era conhecido, né, da literatura hebraica, e que Jó era um homem justo. Então, o próprio Deus está confirmando e está colocando Jó nesse grupo de justos, né? No meio daquela cidade. Se houvesse Noé, Daniel e Jó, então Deus colocou Jó no meio desses 2, que a gente já conhece a história também. Glórias a Deus. Então, Deus estava dizendo, ainda que eles estivessem lá, eles salvariam só eles. Né? Isso é no sentido de que Deus ia castigar, e mesmo que tivesse esses homens justos ali, eles não iam conseguir salvar aquela cidade. Né? Como no verso 20 aqui vai dizer também, que nem os próprios filhos e filhas eles livrariam, somente as almas deles. Mas o que chama a atenção aqui, que Deus, né, na profecia de Ezequiel, está dizendo ali que Jó existiu e que Jó está equiparado, né, a Noé e Daniel. Amém? Também Tiago, né? Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica e a autenticidade textual quando destaca a perseverança de Jó. Então, também foi um texto lido. Né? Esses que temos bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Tiago não só confirma a existência de Jó, enfatiza a sua paciência, a sua perseverança, como também confirma o texto, né? Confirma o fato que aconteceu na vida de Jó. Né? Ele diz aqui, ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, né? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Tiago também está enfatizando o texto, a autenticidade textual. Amém? Então, a Bíblia, explicando a Bíblia ratifica que Jó não era um personagem fictício. Então, aquela obra, embora seja uma obra poética, como a gente vai ver daqui a pouco, o estilo poético, né, não era uma narrativa de ficção, mas era, sim, né, uma narrativa histórica, né, que realmente aconteceu. Alguém poderia questionar, mas é poético, mas também Salmos é poético, né? A gente vê Lamentações, a gente vê Provérbios, né? Então, isso não infere se aquele fato é real ou não, porque a poesia era uma forma normal, né? Era comum os textos, né, hebraicos principalmente, serem escritos em poesia. Era até uma forma de poder comunicar, né? Porque a poesia era algo, é como se fosse uma música, então era algo que ficava muito mais fácil de transmitir oralmente. Enquanto não tinha escrita, não tinha imprensa, então para o filho ensinar para o pai, a poesia estava de cor, né? Como uma música que nós temos a capacidade de decorar muito mais fácil do que um texto em prosa, né?
Então, a terra de Jó também é uma terra que, né, pela própria arqueologia, né, já se confirma a existência. Né? Então, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. No próprio capítulo 1, verso 1, está falando isso. Como Jó, Uz também era uma terra real. Né? Então, a gente está, como já falamos, destacando as características do livro de Jó e confirmando. Jó era real, Uz era real, né? Tudo que aconteceu com Jó foi um relato histórico, escrito em forma poética. Os comentários situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Né? Então, era a região de Uz, né? Ali para baixo, ali de Jerusalém, ali, né, ao sul, né, ainda mais abaixo, de Edom, que Edom era a terra de quem? A terra de, né, de Esaú, né, o irmão de Jacó. Então, ali naquela região, a oeste do deserto da Arábia, ficava a região onde Jó vivia. E a época, né? Quando é que Jó viveu? A maioria dos comentaristas, né, citou os fatos narrados do livro de Jó dentro do período patriarcal. Né? Então, se não for ver Chaplin, né, o D.L. Moody, né, todos eles vão trazer essa informação, né, que provavelmente Jó viveu na época do período patriarcal, né, provavelmente em 2000 a.C. Né? Eu vi até um comentário que dizia que havia escrituras, ou havia, né, outros escritos extra-bíblicos que citavam Jó, né, e dessa época, 2000 a.C. Né? Abraão viveu em torno de 1900 a.C., então alguns situam o período de Jó ou antes de Abraão ou logo após Abraão, então naquele meio ali de 2000 a 1900. Alguns fatos, né, contribuem para esse entendimento. Então, a gente pode também extrair essa informação, né, ou esses argumentos no próprio texto de Jó. O que nos pode trazer essa informação, essa direção de quando foi escrito mais ou menos o livro? Primeiro, né, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa. Né? Então, isso indica que foi escrito antes de Moisés. Né? Porque Moisés, aí vem a lei, aí vem o sacerdócio, mas na época de Jó não havia instituído então a ordenança sacerdotal da linhagem de Arão, nada disso. Então, mas havia os homens tementes, né? Nos dias de Abraão, né? A gente vê que Abraão encontrou Melquisedeque. Melquisedeque era rei e sacerdote de Salém. Né? Então, havia homens tementes, né? Descendentes ali de Noé, que, né, viviam uma vida piedosa. E Jó era um desses. Né? Ele era o sacerdote de sua própria casa, sacrificava, né, em prol ali dos seus filhos, se porventura os filhos houvesse pecado. Então, Jó era o sacerdote da sua casa. Outro fato que demonstra, né, o tempo que mais ou menos Jó viveu. Né? As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, né? Lá em Jó 42:15. Né? Então elas também recebiam herança. Também é um fato que é antes da lei. Por quê? Porque na lei só os homens tinham direito da herança. Né? O pai só passava a herança para as filhas quando ele não tinha filho homem. Mas se ele tivesse filho homem, o filho homem recebia a herança e ele tinha que cuidar, é claro, da sua irmã. Né? Mas essa situação ou essa condição das filhas de Jó também serem co-herdeiras mostra que é um fato antes da lei mosaica, ou seja, na época provavelmente dos patriarcas. 42 de Jó, 42:15, vai dizer o seguinte: e em toda a terra não se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Né? Então elas receberam herança. Isso na lei já não é mais permitido, então foi um fato anterior. E outra coisa, a palavra
que citar, traduzido como uma peça de dinheiro, né, Jó 42:11, né, só aparece em outras duas ocasiões, né, na Bíblia. Então, está bem nesse período, né, Gênesis 33:19, Josué 24:32. Então, um período, né, bem, né, em Gênesis, né, um período ali antes da lei, né. E Jó 42:11, vamos nesse versículo. Eu aconselho os amados irmãos lerem o livro de Jó durante esse trimestre, né? Porque fixe bastante, né, os ensinamentos. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos antes conheceram, comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, né? Em Gênesis 33:19. Então percebemos aí que são palavras, né, que tinham esse significado, né, essa peça de dinheiro, né, também no período patriarcal. Gênesis 33:19 vai dizer o seguinte: comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, né? Então, quando Jacó chega a Siquém, ele também foi usado no texto relatando esse fato, essa palavra hebraica que citar que é uma peça de dinheiro. Então, é um costume da época. O segundo ponto da nossa lição vai falar a estrutura literária do livro de Jó, né? Nós estamos examinando o livro de Jó antes de começarmos a entender a sua teologia e todas as revelações, né, todos os fatos que vão ser relatados. Primeiro, qual era a estrutura do livro? Então, era prosa e poesia, né? O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que, diante dele, há uma obra de natureza poética. Como já falei, era comum muitos textos, muita parte da escritura ser escrita nesse estilo, né, de poesia. O texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa. Então a gente vê que começa com prosa, né, começa relatando fatos, depois vem uma longa poesia no meio e termina com prosa, relatando lá, né, então fazendo o epílogo, né, do livro em forma de prosa. Então a gente vê essa estrutura, né, prosa, depois vem poesia, boa parte, e no final, prosa de novo. E no texto em poesia, a seguinte organização, né? Então, a parte do meio, a poesia, né? A gente está vendo só a estrutura agora, né, do livro. Então, a poesia vai ser composta de um monólogo feito por Jó, né? Jó se lamentando ali, né? Falando, né, em forma de monólogo. Depois a gente vai ver 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, né? Então um amigo fala, depois ele fala, um amigo fala, depois ele fala, né? Ele faz Bildade e Zofar. E depois 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, né? Eliú. Então, na realidade, tinham 4 amigos que estavam ali com Jó, né? Talvez Eliú chegou por último, mas havia ali os 4 e existe o diálogo dos 4 no livro. Na sequência, então, vem a revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E no final, né, dessa parte da poesia, vem a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Então essa é a estrutura do livro. O que mais a gente encontra no livro? Né? Figuras de linguagem. O que é figura de linguagem? Né? Metáforas, né? E outras figuras que vão enfatizar, né, o texto. Né? O autor almeja, né, que o texto não seja colorido, ao invés de preto e branco. Então, uma metáfora para poder, né, fazer com que aquele texto chame a atenção, que ele fique enfatizado, né? Como diz aqui na lição 3, né? O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto, né? Então,
ele quer que o texto seja destacado e a metáfora, né, vai servir para isso. O que é metáfora? Você usar uma palavra representando, né, uma outra situação, uma outra palavra. Vamos ver aqui. Por exemplo, ele diz ali, né, ele usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida, né? E outros capítulos aqui, por exemplo, Jó, capítulo 7, verso 6, vamos ver uma metáfora aqui que é usada. A metáfora é uma palavra para substituir com outro significado, né? Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança, né? Então, querendo dizer que é rápido, né? Do mesmo jeito que o tecelão está ali fazendo, né? Fazendo seu tear ali, fazendo tecido, né? Melhor dizendo, aquela velocidade ele comparou com a vida, né? Jó 7,7. Lembra-te de que minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Então, compara a vida com o vento. 7,9, compara com a nuvem, né? Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. 8,9, né? O que mais? Ele vai comparar também como sombra, né? Porque nós somos de ontem e nada sabemos, enquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Uma corrida, uma águia, uma flor. Então ele vai comparar, né, a brevidade da vida, né, a fragilidade da vida, alguns termos, umas palavras chamadas metáfora. Ele utiliza uma palavra para significar, para enfatizar, né, aquele sentimento que ele está tendo. Nosso terceiro ponto fala sobre a natureza e a mensagem do livro de Jó. Então a gente vai fazer esse panorama breve aqui, mas é claro que a gente vai estudar isso direitinho durante todo o trimestre. Então, uma das questões é por que o justo sofre, né? Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica, né? Então a gente vai destrinchar isso melhor durante o trimestre. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo, ou ainda por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre, né? Então a gente vai perceber essas verdades sendo esclarecidas durante a leitura do livro. Interessante que os amigos de Jó e o próprio Jó, eles pensavam que Deus, né, eles criam uma teologia de retribuição. Ou seja, se a pessoa estava com prosperidade, né, estava rico, estava com uma abastança de bens, Deus estava pagando, estava retribuindo, porque ele era justo. Se a pessoa estivesse doente ou fosse pobre, então ele estava pagando seus pecados. Então o sofrimento naquela época, eles acreditavam que o sofrimento era uma retribuição da forma como eles estavam vivendo. E isso Deus vai também, né, aqui na lição vou dizer que o livro de Jó é além do seu tempo, porque Deus vai se revelar e explicar que não é assim o negócio, né? E hoje, infelizmente, os homens voltaram à teologia da retribuição, né? Chamada hoje de teologia da prosperidade. O crente não pode adoecer, porque doença é maldição. O crente não pode ser pobre, pobreza também é maldição. E se ele está vivendo essas situações de dificuldade é porque ele está em pecado. Então, a gente vai ver que a Bíblia não diz isso. Então, um dos livros mais antigos da Bíblia, né? Provavelmente ele é o mais antigo da Bíblia. Ele vai nos mostrar uma verdade que até hoje os homens teimam em errar, em achar que, né, que só a prosperidade representa, a prosperidade financeira representa a bênção de Deus. Só a misericórdia, né? Infelizmente os homens continuam errando nos erros passados. Ao longo dos anos, tantos teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Bem, isso nós vamos estudar. Então a gente vê que os amigos dele vieram acusar ele, né, dizendo: você está nessa situação porque você tem algum pecado, está escondido aí, confessa seu pecado, né? E a gente sabia que não era assim, né? A gente sabia
conhecendo a história, a gente sabe que foi o acusador, né, o nosso adversário, que foi lá e disse para Deus, né, ele só é fiel porque tem tudo. Deixa eu tocar para ver se ele não te nega, né? E Satanás foi derrotado nessa questão. Então existe bondade desinteressada, né? É outra né, questão que a gente vai resolver também no livro de Jó. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Então alguém acha que pode até cobrar Deus, né? Porque é religioso, né? E algumas pessoas acham que é assim, você faz e Deus te dá, né? É igual hoje em dia também essa teologia da prosperidade, é você lança semente de R$1.000, lança semente de 10 mil, que aí você vai recuperar. Então, barganha, né? E até Satanás achava isso, pois achava que Jó só era fiel porque tinha tudo, né? Então, é a tese do diabo. Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. E a gente vê que Jó não era fiel, não era temente só porque tinha os bens. Pelo contrário, né? A gente aprende muito com Jó, né? Embora a gente vai ver que ele teve seus dilemas, né? Teve suas angústias, mas normal de qualquer ser humano. Mas em tudo isso, né? Ele não pecou, ele não blasfemou contra Deus. Então, existe a bondade desinteressada? Existe, né? Só que para Satanás, não. Qualquer um que adora a Deus é porque está esperando alguma coisa em troca. Pode o homem compreender Deus, né? Outra questão, né? Pode o homem compreender Deus, né? Como diz um hino, né? Ninguém explica Deus. Será, né? Os últimos capítulos de Jó mostram o impacto que a revelação divina tem sobre os homens. Né? Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas o experimentar. Glória, né? Aleluia. Então Jó não precisou explicar Deus, mas ele provou de Deus, ele experimentou, ele teve experiência com Deus. Glórias a Deus. Porque outrora só o ouvido ouvia falar, ou seja, ele só conhecia de forma teórica, Deus se revela para ele de forma maravilhosa. E ele agora fala, agora eu quero questionar Deus, me responde. Louvado seja o nome do Senhor. Então, comunhão, uma revelação, né? Como Paulo também teve ali um encontro maravilhoso com Jesus, né? Então, há mudança, há uma transformação na vida do homem que, né, tem essa revelação maravilhosa de, aleluia, de experimentar Deus, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para ele, né, Jó só permaneceu fiel, que já falamos. Então, pode o homem compreender Deus? Glórias a Deus. Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver e experimentar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro, né? Então Jó teve essa experiência, né? Alguém pode dizer que é um homem, né? Um salmista, né? Salmo 8, né? Para que Deus se lembre dele, né? Para que Deus o visite. Mas Deus, ele quer se revelar para nós e deixou, né, essa palavra para que nós possamos conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa transformação, ela está, né, ao nosso alcance. Basta crer, basta confiar, basta buscar o Senhor enquanto se pode achar. Concluindo, irmãos, nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico literário de Jó. Né? Então, uma lição rápida, uma lição só, né, da estrutura do livro. Né? Daqui para frente que a gente vai começar a comer mesmo ali o livro de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Amém, irmãos? Então, louvamos a Deus por essa lição maravilhosa. Próxima lição vamos estudar lição número 2, quem era Jó. Né? Então já vamos ver mais pormenores do nosso irmão Jó. Vamos orar, agradecer ao Senhor e domingo estamos na Coab, na nossa aula presencial. Amém? Maravilhoso Deus, louvamos e te agradecemos por esse momento na tua presença. Continua visitando cada um, enchendo, Pai, com a tua graça,
com a tua unção, Pai, possamos também ter essa revelação, experimentar o Senhor, para que possamos, Pai, viver uma vida transformada, uma vida cheia de Deus. Em nome de Jesus, abençoa todos, Pai, que assistiram, todos os alunos da escola dominical, todos os professores, todos aqueles que trabalham com a sua obra, desse maravilhoso ministério. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Por tudo isso dizemos, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus permaneça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.